A gente não acha que está tudo muito lento, Cruzeiro muito lento no mercado, mas tem outros atleticanos, tem atleticanos aqui também questionando a lentidão do eu acho o Atlético lento. O Cruzeiro, eu acho que é um movimento estratégico e natural com o elenco que tem no momento e com aquilo que ele quer. E lembrando, né, a janela abre quando, Valor? 20 de julho. 22 de julho. É segunda, não? Segunda, hoje é segunda, 22 de junho. Segunda, 20 de julho. Julho. Eu acho que é isso. Tá. 22 de julho. 20 de julho, eu acho. Julho, isso. Segunda-feira, depois da Copa. 20 é segunda-feira. Eu acho que é segunda, 20 de julho, dia seguinte à Copa. Então é isso. Eu acho que o Atlético grita mais por necessidades. Eu acho que grita. O campo tá aí mostrando. O Atlético tem jogadores que o Atlético não vai utilizar mais na temporada. O Igor Gomes é um deles. O Renier pode ser um deles. O Dudu vinha numa linha de decadência dentro do Atlético. O Júnior Alonso já não faz parte mais do elenco. Precisa de um zagueiro pelo lado esquerdo. Precisa de um meio de campo criativo. O Scarpa tá machucado. Então o Atlético tem uma lacuna bem maior. Eu acho que são... entendo, né? A lacuna é maior por conta de tudo que a gente já falou do Atlético nos últimos anos. Mas o torcedor, né? Fica sempre numa expectativa de que o cenário ideal... Teve até um internauta que nos mandou uma mensagem. Tudo aquilo que o Atlético entende que precisa deveria estar aqui na reapresentação. Mas o futebol não é assim, não é dessa forma. Que o Cruzeiro precisa também deveria estar. Não é ser profeta do acontecido. Eu fico com a impressão também, por não conseguir ter notícia, foi até o Popó semana passada falou disso, na HG Play, que não consigo saber se o Cruzeiro está lento, e eu trago pro Atlético também, ou se somos nós, se o outro fosse falar em somos nós, agora nossa, somos nós, que dá um cãibro, né? Se somos nós jornalistas que não estamos conseguindo passar além da blindagem que os clubes estão trabalhando nesse momento, que eu não creio que estejam todos assim, né? De braços cruzados, tanto em Atlético quanto também em Cruzeiro, mas não é ser profeta do acontecido, mas a gente vai conseguir ter um retrato final e aí dar o selo de nota ou conceito de como foram Atlético e Cruzeiro nessa janela, quando de fato os meses forem passando e a gente chegar em setembro, mas especialmente já na volta do futebol. Na volta do futebol, lá daqui a um mês praticamente, né? Volta o Campeonato Brasileiro e todos os outros campeonatos. Aí vai dar para falar, né? Ainda vai ter um tempo, vai ter mais de um mês ainda. Claro que quanto mais lá na frente os reforços vierem, mais complicado. Você vai fazendo aquela situação. Os reforços chegam, como que cada um chega, como tenha sempre o famoso... O fulano vai precisar de umas 2 ou 3 semanas, né? É quase que um discurso padrão dos reforços que chegam. Quanto mais gente chegar depois que o andamento da intertemporada tiver começado, e principalmente a partir do momento que o futebol já tiver sido retomado, é mais complicado o encaixe das peças. O meu principal incômodo aí em relação às janelas é semelhante ao do Elton, tá? Eu vejo no Atlético, de fato, uma lentidão e eu explico o porquê. O Atlético, para mim, precisa, nesse momento, de muitos reforços. O Atlético precisa praticamente de uma reformulação do plantel. Quando a gente olha para esse elenco, vê o que o Atlético pretende se desfazer de jogadores, vê o que o Atlético precisa. O Atlético, para mim, precisava não estar com todo mundo aqui agora, mas estar com boa parte do que o Atlético pretende fazer de reformulação. E aí, por exemplo, se porventura sai o Scarpa, como tem sido falado ultimamente, porventura sai o Dudu, como tem sido falado, sai o... o Igor Gomes, como o Eltinho trouxe. Se saem esses caras, o Atlético precisa ter os substitutos deles. Por quê? Porque, cara, não faz sentido. O Atlético vai agora se reapresentar e o técnico ainda não sabe nem qual é o elenco que ele vai ter à disposição, pensando no primeiro jogo, que é contra o Internacional. Ele não sabe. Ele não tem ideia. Não, então, o Atlético é contra o Bahia. O Cruzeiro que é contra o Inter, é verdade. E aí ele não sabe quem ele vai ter pro jogo contra o Bahia. Então, assim, cara... Mas eu não acho que isso seja algo apenas a respeito do Atlético. É por isso que, assim,
Na que minha no Atlético visão, é pior pra mim, não, Valor. eu não consigo Porque ter o Cruzeiro essa visão. precisa de poucas peças. O Atlético precisa de umas 12. Para mim, neste instante, os dois estão no mesmo estágio no mercado. As necessidades. Mas você não acha que concordo o com fato do vocês. Atlético ter mais necessidades que o Cruzeiro piora? Ou Cara, eu deixa não, mais evidente não, o problema eu não no Atlético? consigo, repito, por não saber em que estágio estão as negociações em ambos os clubes. Ponto. Não, mas aí eu o não meu consigo. ponto é, o A Atlético vai necessidade ter um do período Atlético agora é de... maior. O Atlético vai ter um período agora de trabalho e 30 volta a dias. treinar e volta a treinar. E a gente não sabe ainda quem vai ser. Quem serão os jogadores. A gente não Na sabe nem qual pior vai ser o das elenco do hipóteses, Atlético. os mesmos que terminaram. Mas, curioso, aí seria uma mudança completa. O Atlético recalculando a rota mais uma vez. Não, porque Porque o Atlético, quando se encerrou o período do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo, o Atlético tinha jogador que era usado na Sul-Americana, mas não entrava em campo pelo Campeonato Brasileiro. Embora o Atlético não admitisse, estava nítido o que o Atlético estava fazendo. O Dudu, ele era usado em jogos da Sul-Americana e não entrava no Campeonato Brasileiro. Mas eu Aí, o nunca Atlético enxerguei, eu nunca nitidamente enxerguei falou, essa direção clara "Peraí." do Atlético, Thiago, com sinceridade. Mas porque não tem até como, o porque Atlético o não tem Atlético clareza em nada. varia muito ali os seus direcionamentos. Então, eu não enxerguei dessa forma. Que assim, eu vou esperar a questão da janela, cara. Porque a janela ainda não abriu, a parada foi pra Copa e não pra janela. E ainda assim o Atlético anunciou um zagueiro. Eu ainda acho que vai anunciar outro zagueiro pelo lado esquerdo, mas aí é só o que eu acho. Semana passada eu recebi uma confirmação de que também não é novidade, eu não trato como novidade, o torcedor também já ouviu isso de alguns outros colegas, de que o Atlético sim ainda vai anunciar pelo menos mais uns 3 nomes. Mas como a janela ainda não abriu, eu vou esperar, porque eu tô crendo muito nisso que o Valu destacou, de que talvez os clubes estejam trabalhando muito bem na calada, né? Porque aguardando a abertura da janela para movimentação também, ela só acontece a partir do próximo mês. E aí é que a gente vai ter, de fato, os movimentos. É que todo mundo esperava que durante esse período de paralisação para a Copa, as coisas ficariam mais intensas, com mais anúncios de saídas, de chegadas e tal. Mas, de fato, a janela ainda não está aberta. Eu ainda vou esperar para cornetar ou elogiar. Mesmo, né? O pessoal entrou de férias Eu mesmo. acredito que sim. Até o departamento de futebol. Não, aí também não sei. Porque a rigor, assim, o Atlético trouxe um jogador até agora, o Cruzeiro também. Eu não tô falando aqui que a necessidade de ambos é a mesma. Isso aí seria um absurdo da minha parte, sabe? Só uma informação rápida com relação ao Cruzeiro. Informação do Central da Toca, tá, gente? 7 jogadores da categoria de base do Cruzeiro participaram hoje do treinamento com os principais atletas do Cruzeiro. O que não quer dizer, ainda de acordo com a matéria, que esses jogadores subiram em definitivo, tá? Mas esses jogadores, pelo menos no treino de hoje, estão treinando com o elenco principal. São os seguintes: o Juan Gabriel, o meio-campista, o Juan Gabriel com o Pape e o Murilo Hickman, o Felipe Moraes, o zagueiro Kelvin, o lateral esquerdo Gustavinho e o atacante Ryan Lelis, que inclusive começou essa temporada no elenco principal. Estou repetindo mais uma vez, matéria do Central da Toca, que inclusive destaca. Isso não quer dizer que esses jogadores passaram a integrar em definitivo o elenco principal, mas pelo menos vão ser observados no que diz respeito aí ao treino de hoje. Vamos observar 7 jogadores da categoria de base, o HG. Vamos para um rápido intervalo, a gente segue no YouTube. Alan Minda, Alan Franco e Preciado. O Equador está praticamente eliminado da Copa. Não está eliminado porque pode ainda matematicamente se classificar, mas no seu grupo ele vai precisar vencer o adversário mais complicado para poder se classificar, assim como o Uruguai mesmo, que acabou de empatar com o Cabo Verde, né? Mas o Equador, ele empatou com o Curaçao, perdeu para a Costa do Marfim e tem que vencer nada mais, nada menos que a Alemanha na última rodada. O que pode fazer o time do Equador conseguir a classificação, na minha opinião, é que no grupo tá lá, Alemanha com 6 pontos, Costa do Marfim 3. Como a Alemanha venceu Costa do Marfim, primeiro critério, se eu não me engano, é confronto direto. Então a Alemanha já é o líder do grupo. Ninguém passa a Alemanha. Pode ser que a Alemanha, com isso, aproveite
e coloque um time reserva para enfrentar o Equador, né? Coloque um time reserva para enfrentar o Equador, e aí o Equador vencendo conseguiria talvez pelo menos ser um dos melhores terceiros colocados. Agora, a Alemanha com 6 pontos, o Equador não venceu o Curaçao, que tomou de 6 ou 7, foi 7, né? Da Alemanha, e o Equador não conseguiu vencer essa equipe. Eu não acredito que nem que o time do Equador vai conseguir vencer o time reserva da Alemanha. Pode acontecer? Pode. Copa do Mundo a gente tá vendo aí, meu amigo, que o Uruguai acabou de empatar com o Cabo Verde, fazendo 2 gols ainda, né? 2-2. Então, Copa do Mundo pode acontecer muita coisa. Agora o Equador tem sido uma decepção. E se a gente pegar os jogadores do Galo, nessa Copa, o Alan Franco tem sido até um pouco mais consistente, mas nada demais. Tem jogado como terceiro zagueiro ali pelo lado direito, né? Tem sido um pouco mais consistente, mas nada demais. O Preciado entrou na última partida contra o Curaçao ali, também no final, nos últimos 10, 15 minutos ali. Até teve uma bola no travessão, mas não conseguiu mostrar muita coisa. O Alan Minda jogou a primeira partida, perdeu a grande chance do Equador, né? A chance claríssima do Equador, ele perdeu. Uma chance, acabou batendo no travessão. Saiu na partida, não foi bem. E nesse jogo, no jogo seguinte contra o Curaçao, ele sequer entrou na partida. Não sei se ele estava 100%, talvez não estivesse. Estava até relacionado lá, mas talvez não estivesse 100%. Mas ele não entrou na partida. Então o Alan Minda também tem sido até agora uma decepção aí na Copa. Óbvio, são 2 jogos apenas, mas não conseguiu jogar. Não entrou contra o Curaçao e foi mal no jogo contra a Costa do Marfim. Então, os equatorianos, não vou falar de Alonso, porque o Alonso vai embora mesmo, então não gasta, né? Mas os equatorianos aí, eles estão realmente fazendo uma Copa muito ruim, obviamente assim como o Equador, principalmente lá o Ener Valencia, né? Que foi... O Ener Valencia, ele foi o jogador que, se tem uma torcida que gosta muito do Ener Valencia, é a torcida do Fluminense, né? Porque ele teve tudo para classificar o Internacional 2 anos atrás, né? Na Libertadores, para a final da Libertadores. Chances cara a cara, desperdiçou. E aí o Fluminense conseguiu virar o jogo e foi pra final e campeão depois, né? Então, a torcida do Inter não gosta do Ener Valencia, não tem boas lembranças. E a do Fluminense tem ótimas lembranças. Mas enfim, os atleticanos aí na Copa até agora não estão bem, infelizmente. Vamos ver na terceira rodada, eles, né, ainda têm chance de classificação, mas vai ter que vencer a Alemanha, né? Aí eu realmente tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir, né? Bom, tá aí. O que vocês estão achando dos equatorianos aí? Os equatorianos do Galo na Copa? Discorda? Acho que eles estão jogando bem? Comenta aí. Vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora sobre... Deixa eu ver aqui o próximo assunto. Tá, vamos falar sobre o reforço do Galo que chega hoje a BH e se apresenta amanhã, né? Então tem um reforço chegando aí em Belo Horizonte. Antes, deixa eu falar... Vamos lá. Bora trazer aqui E aí eu vou trazer uma informação junto a isso, tá? Reforço do Atlético se apresenta nessa segunda e já inicia trabalhos na cidade do Galo. O que acontece? O Atlético hoje mandou pra gente aqui, mandou pra imprensa, né? Mandou aqui no grupo dos jornalistas o seguinte, ó. O elenco atleticano se apresenta na cidade do Galo nesta segunda-feira, às 15 horas, para o reinício das atividades. Abaixo segue a programação da semana. O zagueiro Léo Duarte chega a Belo Horizonte na noite deste domingo, de carro. Então, por isso até que não teve, a gente nem olhou para ir lá no aeroporto, né? O atleta fará exames médicos na manhã desta segunda e estará na cidade do Galo na parte da tarde, tá? Aí amanhã, 15 horas, exames médicos. Terça, treino às 10 e 16 horas, 2 treinos. Quarta também, 10 horas e 16 horas. Quinta-feira, 10 horas. Sexta-feira, 10 horas e 16 horas, né? 2 treinos. Sábado, 10 horas da manhã e domingo livre. Então, tá aí
Daqui a pouco vai ter que acabar com esse negócio aí, né? Enfim. De qualquer forma, tá aí. E o Rap Show trouxe uma informação e depois ele reiterou a informação que ele trouxe, tá? Que o Atlético teria 2 nomes aí mais avançados, não fechados ainda, mas segundo o Rap Show a gente deve ter aí novidade essa semana. É bem possível que a gente tenha novidade essa semana aí com relação a reforço. E obviamente, tá, gente, com relação ao Léo Duarte, nós vamos transmitir a chegada porque ele tá vindo de carro, né? Não tem como. Mas enfim, tá aí, então a notícia: Léo Duarte se apresenta, né? Normalmente amanhã, faz exames médicos, tudo certo. Ele assinando com o Atlético, será reforço aí pro segundo semestre. E podemos ter mais reforços aí essa semana anunciados aí.